Estamos começando então aqui mais um conteúdo que vai ajudar você a se tornar um profissional mais valioso com gestão e projetos de software. Hoje eu e a Milena, minha sócia aqui na Paladinos e também já conhecida aqui do canal, caso você tenha visto conteúdos anteriores, nós vamos falar, Milena, sobre algo muito recorrente, né? Que até foi ideia sua no último conteúdo que a gente gravou, sobre engajamento das partes interessadas na implantação de software, né? Então, esse aqui é um quadro do campo de batalha. O que é o quadro campo de batalha? Caso você não tenha visto ainda outros conteúdos sobre o campo de batalha. Nós trazemos aqui o conteúdo para você, mas também procuramos sempre entregar exemplos de quando esses questionamentos, quando o conteúdo que a gente está trazendo aqui para te ajudar nos ajudou no passado, né? Então esse é o principal diferencial desse quadro. A gente não fica só conversando sobre insights que podem ajudar, mas sem necessariamente com exemplo, ou tratando do conteúdo nos outros quadros, né, que seria a luz da gestão, quando a gente fala especificamente sobre técnica de gestão, direcionamento técnico sobre ferramentas, né, esse é o campo de batalha, porque a gente vai trazer bastante exemplo aqui para você de quando a gestão do engajamento das partes interessadas nos ajudou, ou gerou um aprendizado que às vezes não ajudou lá atrás, mas hoje pode nos ajudar, baseado nesse aprendizado, e ajudar você também. É, eu sou Agostinho Risso, né? Caso você não me conheça ainda, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Se você quiser continuar tendo conteúdo que vai te ajudar a melhorar as empresas e melhorar você mesmo, né? Você ser um profissional mais valioso, você conseguir transformar melhor as suas empresas, caso você considere que isso faz sentido para você com gestão e projetos de software, então eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal e não perder mais nada. E eu vou deixar também a Helena se apresentar, caso vocês estejam vendo também ela pela primeira vez. Oi, gente, tudo bem? Então, como o Agostinho bem disse, eu sou sócia dele, a gente trabalha junto na Paladinos, eu sou engenheira de produção e futura engenheira agrônoma, termino esse ano, se tudo der certo. Vai E a dar. ideia hoje é a gente bater um papo sobre exatamente isso que o Agostinho falou, o engajamento na implantação de software. Então, Ah, os desafios que a gente já passou, algumas coisas que a gente teve que lidar, e principalmente, pelo menos eu quero conversar um pouco mais sobre isso, então se você está no mesmo caminho que eu estive, sobre o começo dessa jornada de gestão. Eu meio que caí de paraquedas num projeto com o Agostinho sobre controladoria. Eu ainda estava meio nervosa, então eu não sabia muito bem como me portar, o que fazer. E eu uhum. sinto que se eu tivesse alguém me dando esses conselhos hoje em dia, eu ia ter uma jornada um pouco mais tranquila. Então, se você está no seu começo agora também, começando a ter uma equipe, começando a gerir alguém, algum projeto, eu acho que a gente vai falar de coisas bem legais hoje. Excelente. Bom, pessoal, vamos lá então primeiro para a parte de contexto, né? Que a gente sempre traz primeiro um contexto sobre esse assunto, que é o engajamento das partes interessadas na implantação de software. Se você fosse, sem a ajuda aqui do roteiro que a gente preparou para o pessoal, escrever o que é o engajamento das partes interessadas, Milena, o que você falaria? Putz, eu acho que engajamento hoje em dia é uma palavra que está muito em alta. A gente Aham. vê muito isso em redes sociais, engajamento do vídeo, engajamento dos comentários. Mas quando a gente está falando da implantação, eu acho que o engajamento é, acima de tudo, o querer fazer. Sim, Eu isso é muito traria como importante. isso, porque Aham. você pode ter alguém mandando, você pode ter alguma coisa para entregar, mas se você não quer fazer, Uhum. dificilmente vai rodar. Ou se alguém na sua equipe não quer fazer, isso é um impeditivo grande. Total, eu também estou super de acordo. Se as pessoas não querem fazer, que seja uma reunião de revisão de status do projeto. Tipo, ó, vem aqui só para eu te apresentar como é que tá o projeto. Não vou nem falar usar, Rapidinho, assim. não vou nem falar usar o software, não vou nem falar ver se tá tudo ok, não, né? As pessoas precisam querer estar lá contigo, com a sua equipe, querendo de fato implantar o software, melhorar a empresa, porque elas entendem que aquilo vai gerar um benefício muito grande, né? Eu tô total de acordo. E para trazer um exemplo aqui para vocês do que eu considero uma pessoa engajada ou não, eu vou trazer um exemplo de um projeto de diagnóstico de gestão de projetos. Então a gente estava fazendo o projeto de diagnóstico para coletar requisitos sobre como seria o futuro sistema de gestão de projetos nessa empresa. E eu lembro que o diagnóstico ele foi contratado por uma empresa que tinha um PMO, um escritório de projetos, que seria formado após esse projeto de diagnóstico. E só o coordenador de uma determinada área tinha agenda
para as reuniões de diagnóstico, entendeu? Então, assim, ele tava até de férias, mas ele tinha mais agenda para tratar com a gente, né, sobre como que era o fluxo, como que seriam os requisitos do cenário futuro, quais eram as principais dificuldades, quem seriam as pessoas que nós iríamos conversar para coletar informações específicas, sabe? Ele tinha agenda porque ele era da área de infra, lá de TI, e uma outra pessoa que era coordenadora da área de serviços, que tinha até processos mais complexos, ela não tinha agenda, sabe? E eu entendo que, assim, essa questão de agenda é muito complicada, principalmente na época da pandemia. A gente estava fazendo esse projeto na pandemia, né? No final ali da pandemia. Porque quando você está em casa, de alguma forma você é muito refém do que você consegue colocar na sua agenda do Outlook ali e você vai priorizando. Quando você está Sim. presencial, é até mais difícil. Por quê? Porque as pessoas conseguem roubar a sua energia, mesmo se você lá no Outlook, por exemplo, no Teams, planejou alguma agenda, né? Então é mais difícil ainda você gerenciar a agenda no presencial do que no remoto. Mas quando remotamente você não tem agenda para entrar numa reunião lá no Teams e conversar com as pessoas simplesmente, mostra o quê? Que você como que eu posso dizer? Não tá engajado. Você não quer estar lá O para fazer português, as coisas claro. acontecerem, né? Não existe isso de, não tenho tempo, eu não consigo. Se aquilo é importante para você, você vai estar lá, né? Então, esse coordenador que tinha disponibilidade, ele até tinha um cargo mais alto lá na empresa do que essa outra gerente, sabe? Porque ele era diretor e ela era gerente, mas ela não tinha disponibilidade. O diretor da área dela, muito menos, né? Então, era um exemplo claro, sabe? Então, eu recomendaria vocês a monitorar o engajamento, até mesmo pela disponibilidade que as pessoas manifestam ter, Com sabe? certeza. Porque sempre que alguém fala, não tenho tempo para essa reunião, ou vamos reunir para falar de tal coisa, beleza, me procura daqui 3 semanas. Cara, me procura daqui 3 semanas. Pode até ser verdade que você vai viajar, ou que você sabe que nas próximas 2 semanas vai ser muito difícil, mas Mas são casos são específicos, casos né? muito raros, Tem que sabe? analisar bem aí essa situação. Exato. Pra você ter ideia, uma vez eu até vi um. Aí já saindo meio que do. Saindo do assunto aqui, eu lembro de ter ouvido uma vez um podcast de um cara que trabalhava, acho que no BTG. Ele falou bem assim: olha, por que que. Perguntaram pra ele, né? Eu vi lá no Astela Playbook. Os caras do Astela perguntaram por que que quem tá nessa área, que era responsável pela transformação digital lá do BTG, quem tá nessa área precisa ser sócio. Aí ele falou, porque é o seguinte, ó. Supondo que a gente contrate alguém aí do fundo. Quando a gente contrata aí o Xiaofong, que é um cara top do fundo, com muita experiência e tudo mais. Se esse cara vem como CLT, ou até mesmo como PJ, e fala com outro cara aqui do banco, que é sócio também, que é responsável por uma área, e planeja uma transformação digital, o cara ele vai falar assim, olha, legal essas iniciativas aqui para transformar a minha área do banco, mas me procura daqui 3 meses, que aí a gente conversa, entendeu? Agora, se eu sou sócio, eu falo, cara, eu construí aqui tudo praticamente com você. Eu tô aqui junto com você há 15 anos. Então, se você virar pra mim e falar, cara, daqui 3 meses você me procura, eu vou dar um tapa na sua cara e falar, rapaz, que você tá achando o quê, Com entendeu? certeza. Eu vou lá na sua casa, vou falar pra sua mulher que você tá me ignorando, porque eu conheço você, a gente é sócio, entendeu? Então, assim, eu tenho muito mais capacidade de engajar você, porque eu sou sócio, porque nós temos uma história, Uma uma relação. relação, entendeu? Então, se você vier com essa desculpinha de agenda, mesmo você sendo um cara sinistrão, né, super capacitado, né, eu vou ter menos potencial. Então, transformação digital tem que ser sócio head da área. Não adianta ser um cara de fora, ainda que super bem conceituado, entendeu? Então, você vê o quanto é importante o engajamento, sabe? Então, se a função daquela pessoa é crítica na empresa, a capacidade dela engajar é muito crítica também, né? E é aquilo, você vai ter mais capacidade de engajar conforme a sua legitimidade, né? E a legitimidade é uma coisa que se constrói principalmente com conhecimento, mas também com tempo, com relacionamento, é uma coisa que, assim, legitimidade e engajamento a gente pode também explorar mais pra frente, ou eventualmente até fazer um outro conteúdo especificamente sobre isso, né? Mas Sim. é isso que eu queria trazer, sabe? Eu acho que é uma coisa que, como que eu posso dizer, ajuda bastante para entender o que é engajamento, porque você vê que quando a pessoa dá uma desculpa de agenda, ou, tipo assim, não aparece nas reuniões para poder contribuir, né, é claramente um baixo engajamento, né? E também falando que o Agostinho falou especificamente sobre o diagnóstico que ele estava fazendo no exemplo, Aham. o diagnóstico é uma oportunidade para vocês não só identificarem os problemas da empresa e aonde vocês vão atuar,
mas como é o engajamento deles com vocês. Uhum. Então, vocês também estão fazendo a avaliação de como vai ser a sua relação com eles. Uhum. Então, você é uma via de mão dupla, você está fazendo o diagnóstico dos problemas e onde você vai poder atuar, mas você também precisa ficar de olho no que a empresa pode te entregar. Porque se Sim. no diagnóstico já está atrasando, já não está colaborando e as coisas já não estão fluindo, imagina na implantação. Exato. Você tá ali pra diagnosticar o que ele acha que é prioridade de melhorar, né? Pra que, por exemplo, esse software futuro gere mais valor para a área dele. Se ele nessa fase de diagnóstico, de construção de requisitos, não tá disponível, qual que é o interesse dele em melhorar? Aí, meu filho, na implantação, que é quando o bicho come. Que é quando as pessoas vão ter que ser chacoalhadas ali pra mudar de fato, né? Aí a chance é muito menor, né? Mais pra frente a gente vai dar um exemplo pra você falando sobre isso. Bom, Milena, você acha que as pessoas confundem o que significa falta de engajamento com incapacidade de se engajar ou não? Eu acho. Eu mesma já confundi, gente. Eu vou falar pra vocês. Ah, Logo quando eu assumi esse projeto com o Agostinho em relação à controladoria, eu tive muita dificuldade em engajar certos setores e certas pessoas. E uhum, eu mesma acreditei que ia ser impossível engajá-los. E eu uhum, vou dar um exemplo bem legal aqui de um rapaz que ele chegou na área, caiu de paraquedas, uhum, até me pegou de surpresa a demissão do antigo coordenador. E aí, que não foi demissão, gente, perdão, ele foi transferido para outro setor. uhum, E aí me pegou de surpresa, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Aí eu fui fazer uma reunião online padrão que eu fazia com todo mundo que entrava para assumir esse projeto. E aí a gente fez a reunião online, tranquilo, ele falou que entendeu, eu enviei o material para ele e passei 2 meses. Ele tinha que me entregar semanalmente uma resposta, um feedback sobre o que eu mandava para ele. E os 2 primeiros meses foram muito complicados. Ele não me retornava, ou então ele retornava atrasado, ou então ele fazia mais ou menos, assim, só para me entregar. E eu já tava assim, putz, eu já aceitei que essa área vai ser sempre assim, eu que vou ter que corrigir. E aí, por acaso, eu acabei fazendo uma reunião com ele presencial, que eu nem queria ir, para ser bem sincera, eu achei que não ia levar a lugar nenhum. uhum, Só que nessa reunião presencial, mesmo se você acha que não vai levar a lugar nenhum, lá na reunião, você tem que ir com uma postura diferente. uhum, Então eu fui, eu expliquei pra ele aí cara a cara, durou só 15 minutos a reunião, gente. Foi a reunião super rápida, uhum, onde eu peguei o processo, mostrei pra ele, peguei no computador dele, mostrei onde estavam as coisas, e aí depois disso, deslanchou. Ele uhum, engajou como poucas áreas eu vi engajado daquela forma, e ele até, baseado nos dados que a gente trabalhava juntos, teve ideias de melhoria para o setor dele. uhum, Então, às vezes, a falta de engajamento, ela não é a incapacidade. Ela é, às vezes, ele não tá compreendendo o processo, uhum, ele não tá entendendo a importância daquilo. E, cara, uma coisa que eu percebi em vários lugares que eu já passei é que se você não vê importância naquilo, dificilmente você vai engajar. A sim, pessoa, ela tem que ver algum valor lá, nem que seja pequenininho, mas uhum, ela tem que ter pelo menos alguma vontade de fazer, ela tem que ver algum valor, ela tem que sentir que aquilo é importante para ela. O tempo dela vale fazer isso. Porque se ela não sentir, dificilmente a gente consegue um engajamento. E hoje total, ele tá lá na área, super bem. A área uhum, dele já estava com alguns projetos e é muito legal de ver, porque eu, particularmente, comecei desacreditada. uhum, total, Se as pessoas não entendem, elas têm exatamente a incapacidade de se engajar, né? E aí aquilo, se ela não consegue se engajar por falta de conhecimento sobre o benefício, sobre o valor, como você falou, é uma questão de esclarecimento, né? E aí a gente vai entrar naquilo, o quanto as pessoas podem entender sobre o benefício de um determinado software. O quanto a equipe que está responsável por implantar o software, por gerar um resultado na área de negócio, tem capacidade de ensinar, Exato. né? E o quanto também essas pessoas têm vontade, têm engajamento para aprender, que é uma outra questão, sabe? Imagina se você está em uma determinada área, já aconteceu comigo isso, a gente estava implantando uma melhoria numa área financeira e eu só tratava das melhorias que seriam geradas, era basicamente a construção de painéis que iam mostrar dados financeiros. Eu só estava tratando com a coordenação da área, só a coordenação da área ela era responsável por, como que eu posso dizer, coisas operacionais também. Ela não era só responsável pela gestão, até por um histórico trabalhando, né, dessa forma. Quando a gente começou a engajar
a operação dela, as pessoas que estavam dentro da área também, inclusive começamos a delegar tarefas para que essas pessoas da operação trabalhassem, a capacidade dela se engajar melhorou, porque ela viu que as outras pessoas estavam fazendo, que inclusive melhorava o trabalho delas, que melhorava o trabalho dela, entendeu? Então, se a pessoa não tem até nem tempo para direito se integrar ao seu projeto, porque ela tem que cuidar da operação e também precisa criar as transformações, né? Ela não é que ela sim, não vai estar engajada, mas não vai estar engajada por incapacidade de engajamento. E às vezes a incapacidade de engajamento pode ser envolver mais pessoas para que a carga da necessidade de engajamento seja distribuída, né? Então, às vezes você coloca muita expectativa em uma pessoa só, mas, poxa, vamos engajar o setor. Sim. Porque aí você consegue, como que eu posso dizer, uma capacidade de engajamento maior e mais horas de trabalho disponíveis também, né? Então Sim, isso e o sentimento de muito importante pertencimento também, É. né? Porque se o setor vê que você tá só lá focando no gestor, eles ficam, isso não é problema meu, isso é só com o Exato. gestor. Sim. Então, quando você engaja a área, eles sentem que pertencem àquilo, eles Sim. pertencem àquela implantação, aquilo vai fazer parte de todos, e é uma outra forma de você conseguir o engajamento. Total, isso é muito importante, né? Então eu entendo que essa é a diferença entre pessoas que não estão engajadas e pessoas que não podem se engajar. Elas não podem, ou porque elas não têm capacidade de colocar as horas de trabalho dela nisso, ou porque elas ainda não conseguiram adquirir o conhecimento para que elas, de fato, se engajem, né? Existe, eu acho que até um outro caso de que a pessoa que, assim, ela até tem conhecimento sobre a transformação que vai ser feita, mas ela não consegue vencer aí mais uma questão emocional sobre o tanto que vai mudar o trabalho dela. E aí ela não consegue, eu preciso colocar energia nisso porque isso vai me tirar demais da zona de conforto, entendeu? Sim, isso E aí, acontece mesmo. já é uma luta emocional, entendeu? Ela não consegue vencer as emoções dela para que ela crie aquela transformação e saiba que apesar de passar por um momento turbulento, um momento difícil, desafiador, no futuro vai ser melhor. Né? Então também ela não teve capacidade de se engajar porque ela não conseguiu vencer as próprias emoções. Acho que esse é um outro caso também. E nesse caso, gente, não desistam. Porque É. isso é uma luta interna da pessoa. Ela não Sim. necessariamente tem a ver com você como profissional. É. Então, continue fazendo o que você sabe que é certo. E Uhum. uma hora ou outra, ela vai acabar lidando com aquela questão emocional dela. Não desistam, mas se você identificou que a demanda é uma trava emocional, na medida do possível, tente deixar claro isso pra pessoa. Né? Com muita cautela, com muito carinho, digamos assim. Porque se você, imagina, vira pra pessoa, você não tá fazendo as coisas porque você sabe que você vai sair da Vai zona de pra conforto. terapia. Ou tipo, vai pra terapia e lá você aprende a sair da zona de conforto. Se você simplesmente der uma paulada ou falar uma linguagem muito direta, assim, que a pessoa pode se sentir ainda mais machucada, aí você gerou um efeito contrário, né? Sim. Você jogou a verdade, que é um diamante, mas na testa, né? Machucou, não adiantou muita coisa, né? E aí vocês vão ver que o engajamento, que é tão difícil de conseguir, é fácil de perder. É facinho de perder, né? Então E você tem que pra você tomar cuidado voltar com isso depois é também, com as pior. palavras e como você vai abordar o pessoal. Isso realmente é um ponto importante. Total. E, bom, vamos dar um exemplo aqui pro pessoal, né? Do que é uma pessoa engajada versus não engajada na implantação de software. Aí eu não vou falar especificamente de uma pessoa, mas eu vou falar de duas empresas. Ok. X e Y. As Aham. duas, elas começaram bem difíceis de engajar. Uhum. As duas eu tava tendo dificuldade para conseguir conversar com o pessoal. Só que uma delas já sabia do valor. E essa primeira foi bem no seu início na empresa, Foi, né? nossa, me pegou de surpresa. Essa foi, inclusive, uma das primeiras vezes que eu tive que refletir e ver o que valia a pena. Aham. Que foi o que você falou agora há pouco em relação a saber fazer essa dosagem. Essa primeira empresa, ela que veio atrás da gente, atrás de fazer uma implantação de uma certificação. Então, se ela veio atrás da gente querendo fazer uma certificação, eu achei que elas já estavam engajadas, elas queriam fazer isso, eles Existia uma tinham... maturidade gerencial. Eu achei que eles tinham essa pegada. E aí, a outra empresa não tinha isso, a gente que já fazia esse trabalho com eles e a gente que trouxe essa ideia de trazer uma melhoria. Então, as duas, elas estavam meio difíceis. E a que eu achei que ia ser fácil, que foi a que veio atrás da gente, putz, eles faziam que nem você falou. Ou não iam na reunião ou atrasavam. Quando iam, só tinham problemas, não tinham soluções, não gostavam das soluções que a gente apresentavam. Ou então falavam que ia fazer e não faz. Isso é praxe, gente.
falar que vai fazer, aí você fala, então daqui uma semana a gente consegue se reunir, eles vão pedir um pouco mais de prazo, vão falar, não, daqui 2, 3, e É, aí quando passar o prazo, eles não não vão vão fazer. ter, ou eles vão ter pouca coisa que você percebe que eles fizeram 1, 2 dias antes, Uhum, e aí, cara, aí fica muito difícil. E às vezes, essa segunda empresa, eu achei que eu ia ter esse tipo de problema. Ela até começou assim, uhum, difícil, a galera não me respondia, eu não conseguia contato com o pessoal. Mas conforme as coisas foram evoluindo e a gente foi criando esse vínculo, e o vínculo é muito importante, uhum, as coisas foram melhorando, as coisas foram fluindo e a comunicação ficou melhor. Porque uma coisa que vocês vão ver na implantação é que às vezes a barreira é muito grande. uhum, Então eles nem ouvem o que você está falando direito, porque eles já se convenceram de que aquilo não é bom, de que aquilo vai atrapalhar o trabalho, ou então vai mudar como as coisas são. E isso realmente, se você parar para pensar, é ruim logo de começo, porque putz, você já está acostumado com o seu trabalho, você já sabe como as coisas são, você não quer alguém te chacoalhando. uhum, Então você precisa ir com essa mentalidade também. Pode ser que as pessoas tenham barreiras. uhum, E aí você tem que ir nessa malemolência de conversar, de ver como funciona o local, de ver como é a melhor abordagem e indo. Então, assim, se a pessoa, ela até pode começar não te entregando o que foi combinado, ou então atrasando, não comparecendo, dando uma reclamada, mas se essa situação ela permanecer, mesmo depois de tempos, essa primeira empresa mesmo, que eu achei que ia ser tranquila, só eu trabalhei nela o quê? Uns 6 meses. uhum. Fora o tanto que você Foi já seis tinha meses de trabalhado. projeto, sim. Então, foram 6 meses com os mesmos padrões comportamentais se repetindo. Aí, Uhum. gente, provavelmente, essa é uma pessoa, no caso, uma empresa, que não vai engajar. É um grupo de pessoas que não vão se engajar, né? Então, a principal diferença que você viu é que a primeira não era engajada e não aparentava evolução, né? Ela não ia Isso. evoluindo, né? Ela não ia Então evoluir, é ela não tinha aquilo, evoluído durante nada. 6 meses, o primeiro mês as pessoas não faziam as coisas e davam desculpas. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, era a mesma coisa. A outra empresa, você viu que até começou sem Da mesma engajamento, forma. mas conforme você ia criando vínculo, eles iam melhorando, eles iam fazendo mais, como que eu posso dizer, entregando com mais consistência o que era prometido, Isso, ou então eles né? vinham me procurar quando tinha alguma dúvida. E a primeira empresa, gente, eu nem criei vínculo. Pois Eu é. fiquei 6 meses trabalhando com eles Uhum. e nada, não criamos nada. Sim, é. Isso também é um outro indicativo. Aham. Uma Quando não pessoa, uma cria empresa que não vínculo, né? engaja, ela não vai criar vínculo com você. Ela não vai. Aham. E eu não tô falando vínculo de mandar mensagem de bom dia, É. mas vínculo de ter essa liberdade de mandar uma mensagem e falar: Mi, eu tô fazendo aqui o que a gente combinou, mas eu não tô entendendo essa parte. Quando a pessoa até se abre pra perguntar algo pra você, é porque ela considera que a resposta que vai vir de você é relevante, Exato. né? Porque ela Ela dedicou, queria saber a sua ela resposta. dedicou energia pra perguntar. Então ela vai dedicar possivelmente energia pra interpretar a resposta. Quando a pessoa nem pergunta pra você o que deve ser feito, ou por que determinada coisa é daquele jeito ou não, ou se, olha, você falou pra eu fazer algo dessa forma, e se eu fizer da outra forma? Quando a pessoa nem questiona algo pra você, aí já é um sinal claro de É baixo um sinal engajamento. vermelho aí. É, um sinal vermelho. Certo, pessoal? Entenderam aí a diferença da pessoa engajada ou não, né? Conta nos comentários pra gente se já tiveram que lidar com essa galera que não engaja e não se vocês engaja. conseguiram fazer alguma coisa pra dar a volta É, por cima. porque vocês veem que isso é comum, né? Pode ser que você comece um projeto, você não consiga engajar, e aí você acaba tendo que, entre aspas, demitir o cliente, né? Né, isso E pode outros acontecer. você consegue, apesar dos desafios, né? Comentei, vai ser bacana contribuir com vocês nos comentários. Certo, então a gente falou sobre já o contexto. Acho que já tá bem claro o que é engajamento, né? O que é uma pessoa engajada, uma empresa engajada e o que não é. Agora vamos para os benefícios de trabalhar o engajamento das partes interessadas, né? Por que você acha que é importante investir no mapeamento das estratégias de engajamento dessas partes interessadas? Cara, eu acho que primeiro de tudo você tem que conhecer Uhum, aonde você está trabalhando. uhum, Então, você fazer esse mapeamento é você saber as ferramentas que você vai utilizar, como você vai falar com o pessoal. uhum, Tinha alguns setores que, quando eu ia conversar com eles, eu entrava já perguntando como estava a família, conversava, jogava assim uma coisa mais descontraída, porque eu sabia que quando eu chegava lá, eles sabiam que eu ia dar uma reclamadinha. aham, Então eu já chegava, perguntava, dava uma descontraída no clima e aí a gente partia pro papo.
Sério. Sim. Enquanto tinha outros setores que eu tinha que chegar, falar rápido, porque a pessoa ficava, não, vamos resolver, eu tenho outras coisas para fazer. Então você tem que saber como se portar e como gerar esse engajamento. Uhum. Eu mesmo já trabalhei uma época com uma metalúrgica, Uhum. onde a gerente, ela queria muito fazer acontecer. Uhum. Ela era uma das pessoas mais engajadas que eu já vi, assim. Eu já cheguei de fazer reunião com ela 9 horas da noite, porque Uhum. ela só podia fazer reunião comigo depois que ela colocasse o filho para dormir. Olha Então ela só. queria muito fazer acontecer, mas o operacional dela não queria de forma alguma. E mostra nesse caso aí também que ela aparentemente não conseguia separar horas para o projeto durante o horário de trabalho dela, né? Sim, ela ficava o tempo todo apagando muito fogo. Né? Ela não conseguia ter essa Então, prioridade de focar tudo nas horas de trabalho. Então a gente tinha esses horários malucos e uhum, o operacional dela não engajava. Então o que que ela fazia? Ela ia criando cada vez mais e mais processos para forçar o pessoal a preencher o que ela precisava, uhum, porque senão ela não tinha uma liberação da qualidade, ela não tinha o descarregamento de um produto. E aí, ao invés dela parar e tentar ver como que ela poderia fazer para o pessoal ajudar ela e passar as informações, ou então o que estava impedindo a galera de fazer isso, ela estava só criando mais processo, mais processo. Então, se você não para investir o seu tempo ou até mesmo o seu dinheiro no mapeamento das estratégias, futuramente não é garantido que você vai ter esse engajamento. uhum. Então, é tempo e dinheiro perdido. Você definiu que era uma estratégia de engajamento, disponibilizar a sua agenda à noite ali, por mais que você às Sim, vezes pudesse ter algum prejuízo com ela financeiro, né? sim. E agora ela não conseguia ter o engajamento da equipe. E isso, gente, é uma coisa que vocês vão ver acontecer. Às vezes a Uhum, pessoa com quem você tá tratando, ela tá muito engajada. uhum, Mas você fala só com ela. Ainda mais a gente vivendo no mundo do remoto, esse pessoal não era aqui da minha cidade. Eu só conversava com eles online. uhum, Então eu estava disposta a fazer horários malucos, ela também, e a gente tinha um engajamento legal. sim, Mas isso não era passado para o resto da equipe. Isso não existia. E uhum, então ela tinha que parar e mapear como fazer esse engajamento. uhum, Porque senão você não consegue fazer o projeto na frente. Então por que você tem que investir nisso? Porque senão sua implantação dificilmente vai para frente. total, O total, engajamento é muito importante, ele é fundamental. sim. Se não tem, as coisas não rodam. E é de várias partes interessadas, né? Não é às vezes só do Exato. cliente, não é só da pessoa que veio lá e falou, olha, eu preciso disso, né? É o exemplo da que eu dei lá no começo, né? A área de infra, de TI, queria o software de gestão de projetos, e a área de serviços não tinha tempo, né? Então, se a gente não tivesse monitorado uma estratégia para engajar essa outra área também, especificamente, o software não ia gerar os benefícios que poderia. O outro exemplo que eu preparei para trazer para vocês sobre esse tópico é de um projeto que a controladoria estava fazendo, né, para gerar melhoria financeira em uma determinada área, só que a pessoa da controladoria estava como gerente do projeto, entendeu? E a melhoria financeira era numa área X da empresa. Então a gente viu que o coordenador dessa área X ele não estava engajado com as demandas, com as transformações que a controladoria estava coordenando a implantação. Por quê? Porque ele não se sentia parte daquilo. Ó, você está querendo melhorar a minha área, mas não foi eu que pedi, né? Foi o diretor de uma outra área que pediu. Então você está implantando porque o diretor está pedindo, e não porque eu tenho convicção que isso precisa ser feito. Aí a gente mudou. Então tá, agora você vai ser o gerente do projeto, porque o diretor está falando que você tem que ser o gerente do projeto, você tem que ser responsável pela transformação. E a controladoria vai ser gerente do portfólio de projetos que esse projeto faz parte, tá? E aí agora você é responsável direto pela transformação. Isso acontece muito em áreas que o gerente do projeto ele pertence a outra área, né? Então quando a área fim, digamos assim, ou uma área ainda que meio, né, mas que está fazendo a transformação, não tem lá dentro pessoas que podem ser gerentes de projeto e compartilhar o tempo delas entre a operação daquela área e a transformação, a chance dessa pessoa não se engajar porque o gerente do projeto é de fora é muito grande. Porque, é você que então é o responsável pela transformação, então você que se vire com a minha agenda daqui 3 meses, Isso acontece. entendeu? Isso acontece demais, então é aquilo, preciso de maturidade gerencial, mas preciso também de estratégia de engajamento, porque às vezes, se essa pessoa
se engajasse, mesmo com a controladoria sendo gerente do projeto, ela até teria mais tempo para dedicar para a operação. Por quê? Porque a gestão da transformação não ficaria nas mãos delas. Então isso aí foi uma estratégia para que ela fosse responsável e conseguisse se engajar mais, né? Então é aquilo. Pode ser que a gente fazendo isso aí a gente comprometesse a operação também. Então veja que é sempre uma questão de você mapeia a estratégia, replaneja, implanta e melhora, né? Não é simplesmente define uma estratégia do começo e aquilo lá tá na pedra. Não, na verdade você tem que estar sempre revisando as estratégias de engajamento que você definiu ao longo de todo o ciclo de vida, né? Sim, e vejam como novamente a gente está falando de vínculo, porque depois Total. que ela virou gerente do projeto e ela começou a se sentir parte daquilo, as coisas começaram a ir para frente e às vezes a gente vai lidar com o ego. Que é também uma coisa importante. É. Às vezes, como não foi você que pediu aquela implantação, como não foi você que pediu aquela melhoria, foi alguém de cima, isso fere o nosso ego às vezes. É normal, a gente é ser humano, a gente tá suscetível a isso. E você tem que trabalhar com isso, porque às vezes a pessoa ela tá ferida, ela não tá empacando de propósito, ela não tem nada contra você. Ela tá lidando com as questões emocionais dela, novamente. Às vezes a gente tem que entender que as pessoas elas estão lidando com as questões emocionais dela. Sim. E aí você tenta ajudar do jeito que dá, criando vínculo, trazendo ela mais pra perto, fazendo ela ser a gerente do projeto pra criar esse engajamento. Eu até trouxe o Afro, né, que é o meu psicólogo aqui no canal já uma vez, eu preciso trazer ele mais vezes, porque realmente é essa jornada de autodescobrimento que eu tenho a oportunidade de fazer na terapia, hoje eu faço quinzenal, mas já fiz semanal, ela me ajuda muito profissionalmente, sabe? Porque eu começo a ver que, eventualmente, pessoas que eu preciso trabalhar estão sofrendo por desafios que eu já sofri no passado, ainda posso sofrer no futuro, mas hoje tenho mais capacidade de identificar a causa, entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais capacidade de domínio emocional, conhecimento emocional, né? Então é muito importante isso, né? A gente sempre vai voltar nessa tecla do conhecimento, da gestão das emoções, porque isso aí é muito importante mesmo. Sim, isso é um pilar importante. Se a gente tá falando de engajamento de pessoas, o que faz as pessoas se engajarem são as emoções, os motivos, o que tá na mente delas e no coração. Exatamente. Não tem como você fazê-los engajar de outra forma. Exatamente. E, Milena, por que você deve monitorar semanalmente ou quinzenalmente o status de engajamento das partes interessadas? Você acha que isso gera benefício ou não? Eu acho. E eu vou dar agora um exemplo pessoal meu como colaborador e não como consultor ou como fazendo parte da implantação. Eu trabalhei uma época em um local e eu estava em um setor onde onde as pessoas elas não queriam saber como tava o meu projeto. Eu não tinha esse retorno de perguntar como que tá indo, como que você tá saindo, você tem alguma dúvida? A gente não tinha essa troca. E aí chegou uma hora que eu decidi que eu não ia mais fazer. E eu tô falando isso, gente, como pessoa agora. Eu entendo muito quando as pessoas têm essa falta de engajamento, porque eu já estive lá. E chegou a hora que eu falei, cara, não faz diferença pra ninguém tá usando o meu trabalho, ninguém tá vendo o meu trabalho, então eu vou parar de fazer. E aconteceu Você sozinha não se motivou porque você nem... Primeiro, não tinha nem capacidade de entender por que aquilo era algo motivador, né? Você não entende a demanda, você não sabe o que você tá fazendo. E isso acontece, cara. Isso acontece muito em vários lugares. Eu comentei com vocês no começo aqui, me apresentando, que eu tô pra formar em agronomia. Então eu, assim como diversos colegas, a gente tá fazendo estágio. E isso é uma crítica recorrente que eu ouço de todos os meus colegas quase. Eles não têm engajamento, a equipe não tem essa troca. E você desmotiva, não tem jeito. Os estagiários que estão nas empresas. Então, eu acho que você tem que monitorar semanalmente o status das partes interessadas, porque isso traz... Primeiro que isso traz moral, isso levanta a moral da equipe, isso mostra interesse. E segundo, porque, novamente, você cria vínculo, você se sente parte de alguma coisa. Então, quando o consultor, quando o chefe, quando o gestor, ele chega para você e fala... Como que tá o seu projeto? Ou então, olha, Milena, eu vi que você não atualizou a página que a gente combinou ainda. Você pode chegar com uma cobrança, não tem problema você cobrar, mas mostra que você tá acompanhando. Não chega com os dois pés no peito, mas fala, Mi, por que você não atualizou aquilo que a gente combinou? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Porque isso gera aquela moral e isso mostra que você
tá lá para a pessoa. Se você olha só quando o projeto começou e quando ele acabou, primeiro que quem te garante que a pessoa vai fazer? Ou assim, olha, você sabe que precisa fazer esse mês, tá? Então mês que vem a gente conversa de novo. Você pode jogar uma dessa, mas você tem que primeiro que garantir que mês que vem você realmente vai atrás. É. Falar de mês nunca é o ideal, mas se Eu você acho que falar, projeto de você tem que software, garantir que você vai atrás. projeto de software, assim, se você puder olhar dia sim, dia não, É o ideal. é o ideal, todo Mas você dia. tem que ter comprometimento. Se você fala que você É. vai olhar semanalmente, você tem que olhar semanalmente. Se você fala que vai ser mensalmente, não é o Uhum. ideal, mas a gente sabe que às vezes o que não é o ideal acontece. Mas você Sim. tem que ter esse cuidado. Então eu acho que não é nem sobre monitorar semanal ou quinzenal, mas sobre você garantir esse monitoramento e você garantir que você tá lá com a mão estendida. Porque É, isso faz a diferença. nós estamos dando aqui para vocês um exemplo do monitoramento semanal, porque é o que nós recomendamos para a maioria dos casos. No Software Master Method lá, se você fizer parte da próxima turma, você vai ver como criar um plano de comunicação para que o status seja monitorado em uma determinada frequência com um software específico. Mas, mesmo que o método seja esse, que o método seja adaptável, é importante você monitorar, Sim, e né? você vai ver também no E software que a gente ensina adaptabilidade. Pode ser que exato. não dê para fazer semanal, mas lá você vai ter as ferramentas para falar, não, eu queria fazer semanal, mas vou ter que fazer quinzenal e eu vou fazer dar certo. Desde que esteja claro isso, desde que o seu plano de comunicação indique claramente como isso vai ser feito e você tenha a capacidade de atualizar caso você veja que o moral, as pessoas não estão conseguindo nessa frequência entregar o resultado necessário, aí você adapta, né? Porque é muito uma questão de realmente identificar especificamente isso, sabe? Se você chega pra pessoa e fala assim, ó, como que tá o projeto? A pessoa vai falar, tá bom, tá Muito ruim. amplo. É muito amplo. Agora, se você perguntar especificamente como está o engajamento das pessoas para implantar esse software, aí ela vai falar, olha, uma parte das pessoas está bem engajada, outra parte não. Né? Por isso que quando a gente ensina a fazer status de projeto, a nossa recomendação é que você quebre o status, né? O status geral, status do escopo, status das partes interessadas, status dos riscos, do cronograma, do orçamento, enfim. Você precisa ser específico sobre o que você vai monitorar de status para que, por exemplo, se o problema for engajamento das partes interessadas, você tenha uma capacidade maior de identificar qual que é a causa raiz, né? Sim, e gente, parando para falar semanalmente, vocês têm que parar para pensar o tanto de coisa que não acontece em uma semana. Sim, O tanto de desdobramento que não pode ter, pode acontecer alguma coisa, pode ter um imprevistos, né? imprevisto. Ah, Então, você tendo esse cuidado semanal, você tá mais perto e você tá apto a conseguir passar por barreiras mais fácil, identificar as barreiras mais fácil, porque você uhum, tá tendo esse contato próximo. sim. Então, lógico que não precisa fazer, nossa, vou fazer uma reunião todo dia, meu Deus. Se você achar importante, você pode, É, mas pelo menos semanal, porque para pra pensar tudo que não acontece em 7 dias. muita É coisa. muita coisa. Se você for implantar, por exemplo, a recomendação do Scrum Guide, eles recomendam lá que você faça daily, reunião Sim. diária. Eu realmente acredito que se você consegue fazer reunião diária com a sua equipe, a chance de você conseguir gerar tração no engajamento, tração para que os requisitos sejam feitos, as tarefas sejam realizadas, é maior, né? Mas não necessariamente você consegue fazer uma daily. E aí significa que, meu Deus, você não tá seguindo o Scrum, então não tem Já era, daily, meu já era, Deus. o projeto já era. Não, significa apenas que você está adaptando uma recomendação, né? Você tá, como que eu posso dizer, interessado em criar algum tipo de conexão entre as pessoas para que assuntos específicos, seguindo uma pauta padrão, seja feito, né? Então, Sim, e é fora que você fundamental isso. também começa a mudar a mentalidade das pessoas no sentido de que a gente vai falar sobre isso. Sim. Então a pessoa já tem aquilo em mente, vai chegando próximo. Eu mesmo, quando eu tinha as reuniões semanais com o Agostinho, eu sabia que a gente ia ter um momento para tratar daquilo, então dúvidas que não eram urgentes e que não iam empacar o andamento do meu projeto, eu guardava para a gente conversar na dele, na semanal, perdão, e poder ir divagando e falando mais sobre isso e se aprofundar no assunto. Aham. Coisa que às vezes, quando você tem uma dúvida e já vai logo na sua comunicação, manda um WhatsApp ou um e-mail, você pode ter só a resposta imediata Uhum. e aí acabou. Sim, total. Se você não tem uma estrutura, né, e um plano para fazer isso, aí é muito pior, né? Muito pior. E a gente entra na próxima pauta, né? Que é justamente as vantagens de você usar um software, né? Porque, ok, eu vou fazer uma reunião semanal, como você estava dando de exemplo. Eu vou fazer a reunião diária.
mas eu vou usar um software por trás para que esse software auxilie no engajamento das partes interessadas. Eu acho que você usar um software ajuda demais. Vou dar o exemplo da controladoria. Eu sempre dou esse exemplo porque é a equipe que está trabalhando com mais intensidade agora na empresa, né? Eles têm lá um portfólio responsável para implantar softwares dentro de uma empresa e essa equipe, ela gera status semanalmente. Semanalmente gera o status. Tem um projeto lá nesse portfólio que o status é quinzenal. Mas quando você gera o status dentro do sistema, né, até mesmo a capacidade das pessoas se engajarem depois com o que está escrito ali é maior. Entendeu? Porque você já colocou uma informação pré-estabelecida. Quando as pessoas forem reunir para conversar sobre aquilo, não apresentar necessariamente. Pode ser que você esteja reunindo para apresentar e construir algo melhor, mas quando as pessoas já receberam a informação antes, é muito mais fácil elas se engajarem. Por quê? Porque elas já formaram uma opinião sobre aquilo. Diferente de você chegar numa reunião semanal, digamos, peito aberto, assim, e aí, o que a gente vai falar? Não, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. A gente vai falar sobre status geral, status do escopo, status das partes interessadas. E se tiver bom, médio ou ruim, a gente vai buscar a verdade e vai buscar planejar estratégias para como isso, se tiver bom, seja mantido, ou se tiver médio ou ruim, possa ser melhorado. Né? Então, se você usa um sistema por trás disso, é muito melhor. É claro, eu vou usar um papel aqui. Tudo bem, mas é menos engajável, né? Qual que é a chance de você colocar num papel e depois levar e as pessoas terem tido acesso a esse papel antes? Então, por isso que a gente está dando exemplo do sistema, da nuvem, né? A gente usa o Pipefy para fazer isso lá especificamente nesse portfólio. Mas se você tiver uma planilha de Excel compartilhada na nuvem com as pessoas e você coloca lá o status e as pessoas conseguirem ter acesso antes, já é um software, não é o ideal, mas já é algum software para as pessoas se engajarem aquilo. Sim, né? com certeza. E também, principalmente também para pós-visualização. Às vezes, O cara, que a lá gente você pode conversou, né? anotar, você pode colocar as observações, os principais pontos e principalmente as pessoas que acabam lidando com vários projetos, é legal você ter um local onde você pode confiar para relembrar informações, para verificar algumas coisas. Isso Uhum. também é um ponto bastante importante. Com certeza, você eventualmente, aqui que a gente conversou tal data, Você quer né? revisar alguma coisa? A gente já não teve uma solução para isso uma vez? Às vezes você garante que você não vai repetir solução, você vai trabalhar em cima de algo novo. Ou você olha, o engajamento das partes interessadas está ruim há 4 semanas. E tudo que a gente está colocando aqui como estratégia para que ele melhore, não está dando certo. Se você não tem um software para te mostrar isso, a chance de você atacar, por exemplo, esse ponto que a gente está trazendo no conteúdo hoje é muito menor. Né? Porque você vai estar discutindo o status geral do software, da implantação do software, quando na verdade era engajamento de pessoas. Ou na Sim. verdade era cronograma que estava ruim por motivo A, B ou C. Né? Então é muito importante o software para você melhorar a capacidade de rastrear, né? E Milena, por que não fazer o engajamento, a gestão do engajamento? Tem algum caso que você acha que, olha, aí nesse caso eu recomendo que você, de fato, não engaje as pessoas porque não é viável? Eu acho que é aquele caso clássico de demitir o cliente. Eu Sim. acho que realmente, se você vê que não tá tendo vínculo, que não tá tendo um match, que não tá tendo vontade de fazer, às vezes o que vai acontecer também é que você tá se matando, dando um monte de ideia, pensando em um monte de coisa que pode facilitar, que pode resolver os problemas apresentados. E aí o Uhum. pessoal não vai gostar da sua solução, não vai dar um motivo pelo qual não gostou, porque se não gostar não tem problema, isso é uma oportunidade de feedback. Uhum. Mas por quê? O que que aconteceu? Por que que a minha solução não te agradou? Por que você acha que ela não é uma boa para aplicar? A pessoa ela tem que te dar esse retorno. Se ela Uhum. só traz problemas, se ela só traz empecilhos, se ela não vai para frente, ela não aceita suas soluções, não traz soluções também, porque querendo ou não é ela que tá mais lá. Então ela também pode pensar no que fazer, em como resolver. Se nada disso acontece e cada reunião que você faz, você sente que perdeu um pedacinho da sua alma, Uhum. cara, não faz. Não faz sentido, Não né? faz porque não faz sentido, porque você tá dando murro em ponta de faca. Então, pessoal, de maneira geral, você só vai considerar que isso não é viável quando você percebe que está passando o tempo e aqueles dois exemplos que a Milena trouxe antes, do que é uma empresa ou uma equipe engajada ou não, se enquadra no não engajado, que é passa o tempo e não melhora, Isso, né? o eixo do tempo é muito importante, porque Sim. grande parte das vezes que você for fazer uma implantação, logo no começo vai ter uma resistência, é normal. Uhum. Pode ser que a galera não esteja pronta, ou então ego, sentimentos, vínculo, a gente já falou vários
motivos que podem justificar isso. Então também Uhum. não é, trabalhei um mês e não deu. Sim. Mas conforme você vê que o tempo tá passando e não teve nenhuma melhora, o projeto Ah. continua estático, Teve nenhuma pessoa que tentou, não pelo menos, tá. fazer uma pergunta, que se demonstrou É, minimamente mais interessado, né? exato. Quando Aí, você vê que você fala, putz, vou fazer reunião com esse pessoal, nossa. E é é, sempre essa mesma sensação, isso nunca vai embora, o projeto anda e anda, e essa sensação não vai embora, provavelmente é porque não vai engajar. então é aquilo. Quando você de fato tentou tudo, todas as suas estratégias e contratou até consultoria de fora, me ajuda a Tentou melhorar a várias gestão coisas. do software aqui, você não consegue, aí realmente, né, você vai jogar a toalha e aí sofrer as consequências, né? Eventualmente rescindir um contrato ou comunicar lá ao diretor da empresa que não vai mais ser possível fazer porque ele não tá engajado, porque a equipe dele não tá engajado, né? Aí é sempre uma situação muito traumática, né? Quando você fala assim, olha, tô desistindo porque não consigo engajar as pessoas, mas eventualmente é necessário, né? Né? E, pessoal, pra gente fechar aqui a parte de benefícios, eu vou levantar a seguinte questão, ó. Qual é o melhor momento para planejar uma estratégia de engajamento de uma parte interessada? Né? Então, poxa, será que eu vou planejar esse engajamento logo no começo? Ou será que é só se eu vejo a necessidade? Né? Então, você, por mais que eu tenha aqui no nosso script colocado os meus exemplos, você poderia contribuir de alguma forma nisso? Cara, eu acho que isso que você falou agora é um ponto muito importante. Porque é natural a gente pensar, o melhor momento é no começo. Uhum, Porque se já começar engajado, pronto. Só sim. que aí significa então que se você não engajar no começo, você não vai engajar mais? Não. É. Então você tem que ter sempre essa reflexão do melhor momento. Uhum. Porque, que nem você vai falar, eu tô vendo aqui no roteiro. Às vezes, as pessoas podem ser uma parte muito importante disso. Então, eu não Aham, engajei elas na hora, mas agora eu vou precisar dessa contribuição maior. Então, aham. vocês têm que sempre ter isso em mente, de quando é o melhor momento. Porque pode até ser que o melhor momento que você achou já passou, mas novos momentos virão. Sim, total. Por mais que no começo, possivelmente, é o melhor momento, né? Eu vou começar uma determinada fase de um projeto de software. Então, olha, nessa próxima fase a gente vai implantar o módulo A, B, C, e eu sei que as pessoas X, Y, Z são responsáveis. No começo, tende a ser melhor. Só que, se você identificou uma nova pessoa, uma nova parte interessada, que no final da fase ali tá gerando problema e você não identificou antes porque de fato não fazia sentido, aí esse é o melhor momento de você engajar ela, sabe? Então é aquilo, preferencialmente no começo, mas como nós até recomendamos você monitorar o engajamento das partes interessadas semanalmente, se possível, minimamente semanal, né? É claro, se você for seguir o Scrum lá, você vai fazer uma daily e as pessoas que estão ali no escopo da daily vão passar isso para você. Mas se semanalmente você identifica uma necessidade de falar com alguma pessoa nova, de planejar uma nova estratégia, faça, né? Então, preferencialmente no começo, mas semanalmente verifique isso. E aí eu vou dar um exemplo de uma empresa de celulose, que, né, que a gente estava implantando um software de gestão de projetos e basicamente era uma área de projetos. Então, o escritório de projetos definiu junto com a gente, lá que era a consultoria, os requisitos do software. E depois, numa outra fase, nós engajamos todos os usuários. O PMO, no caso, né, o escritório de projetos, ele era responsável também por implantar, né? Só que por usar o software. Só que eles optaram por envolver todos os gerentes de projeto na construção de requisitos, entrega de feedback, só na fase de testes, né? Então, por quê? Porque, poxa, uma coisa é você envolver 4 pessoas, outra coisa é você envolver 20. Né? Então, você coletar feedbacks sobre o que precisa ser melhorado de 4 pessoas é muito mais fácil do que de 20. Só que, por mais que essa fase inicial de construção dos requisitos e entrega do software ficasse mais lenta lá no começo, se a gente tivesse envolvido pessoas-chave, entendeu? Dessas 20 que não foram envolvidas, mas que eram parte de um grupo de gerentes de projeto. Elas não eram do escritório de projeto, eram um gerente de projeto. Então, vou pegar os gerentes de projeto mais experientes. São 3 só. Se tivesse envolvido eles antes, né, por mais que o grupo inteiro fosse envolvido depois, seria melhor. Né? Então, é muito importante você pensar sempre, pensar e repensar. Olha, nós planejamos envolver as pessoas só na segunda fase, que é a fase de testes, não é a fase de construção de requisitos e desenvolvimento. Será que é o melhor momento? Pode ser que sim,
Pode ser que não tenha muita fricção, porque, por exemplo, membros do escritório de projetos já foram gerente de projeto e podem contribuir tão bem quanto. Mas, eventualmente, repense, né? Você começou a implantação, viu que alguma pessoa foi lá e questionou, aconteceu isso, né? O coordenador lá do gerente de projeto falou, ué, mas vocês estão já finalizando o desenvolvimento e nenhum gerente de projeto contribuiu com os requisitos? Aí a gente até falou, olha, contribuiu sim, eles fizeram parte de uma reunião que a gente mostrou o fluxo futuro, né? Aí ele falou, ok, mas se vocês tivessem eventualmente envolvido pessoas-chave, teria sido melhor. É questionável o quanto seria melhor, mas foi uma reflexão que a gente teve, sabe? Então, por mais que você definiu um determinado momento, repense se eventualmente alguém questionar e você acha que faz sentido, né? Porque o momento depende muito, é claro, da necessidade de energia daquelas pessoas, mas também do quanto aquela energia vai gerar benefício, né? Então é claro, sempre quando a gente fala de gestão de pessoas, 1 mais 1 é maior que 2, mas às vezes colocar a energia da pessoa naquilo não vai gerar tanto benefício quanto deixar ela de lado, ela vai continuar fazendo as coisas dela, depois ela vai receber o software e vai ser engajada naquilo, né? Então, o melhor momento depende, mas sempre replaneje e monitore semanalmente o status e também interferências externas, que quando as pessoas veem que algo está chegando de novo, elas, quanto mais próximo de terem contato com aquilo, tendem a querer interferir mais. E aí, talvez esse seja o momento para você replanejar se é viável ou não engajar ela, né? Certo, pessoal? Como então, partindo para a última parte aqui do nosso conteúdo, né? Onde você vê, Milena, que as pessoas mais erram na gestão do engajamento das partes interessadas? Gente, eu vou partir para a parte emocional. Eu acho que o principal erro é o ressentimento. Aham. Eu acho que você achar que a pessoa não tá engajando porque ela não gosta de você, ou porque ela não gosta de como você faz, ou porque ela não gosta do seu projeto, ou você levar isso pro lado pessoal, eu acho que é um erro muito comum. É muito fácil disso acontecer, porque como eu já disse antes, nós somos humanos. Então é fácil um dia que você já não tá lá muito bem, aconteceu alguma coisa, você vai trabalhar, não é sempre que a gente consegue separar tudo, é o ideal, mas não é sempre que isso acontece. E aí vai, justo aquele dia, você não conseguiu, o cara não entrou na reunião, ou então ele não te entregou o que vocês tinham combinado. É fácil você ficar ressentido com isso, e é fácil você trazer isso pro lado pessoal. E é muito importante ter sempre em mente que isso não é pessoal, isso é profissional. Então, fazer essa separação. Sei que o Agostinho vai ter uma resposta mais técnica, que vai dar uma balanceada nessa minha resposta meio emocional, mas Não, isso é mas importante também, gente, total. porque na implantação, você tá lidando muito com pessoas. Eu tava falando aqui do quanto fazer terapia me ajudou a melhorar a minha Exatamente. capacidade de engajar as pessoas, né? Então, você tem que ter essa balança mesmo pra você falar, calma, pode ser que seja um problema pessoal da pessoa, pode ser que seja falta de vínculo. A gente já deu vários exemplos que vão justificar por que a pessoa não tá engajada. Então, não leva pro pessoal e não fica ressentido, porque a partir do momento que isso acontece, eu não sei se você já ouviu esse ditado, mas é o ranço, gente. Pegou ranço, já era. Já Então, não era. deixa chegar nessa fase, porque daí pra você tirar isso e você voltar com a alma limpa pra lá, é muito mais difícil. Sim. Então, tenta não se deixar contaminar, porque isso pode ser que aconteça e as pessoas vão te testar. Isso vai acontecer. Total, Principalmente se você for o pivô da mudança, né? Se É. você é o cara que tá chegando com a solução ali que vai É transformar a você que carrega o empresa. alvo. Exatamente. Você vai carregar o alvo, se você for atacado por alguém, vai ficar ressentido e você não vai nem querer mais engajar aquela pessoa, né? Você não vai nem mais querer que aquela pessoa faça parte. E pode até ser que você... ela era uma peça-chave, mas deixa ela lá, depois eu mexo. Você Isso pode acontecer. Você pode perder a oportunidade nisso de melhorar a empresa e de superar internamente uma situação emocional Um desafio. um desafio emocional se você tivesse mais maturidade para isso, né? O exemplo que eu vou trazer sobre isso, né, sobre onde as pessoas mais erram, né, no engajamento das partes interessadas, é um exemplo até, beleza, um pouco mais técnico, mas vejam só que absurdo. A empresa tinha um sistema de gestão de projetos, mas ela nunca tinha identificado uma parte interessada com uma estratégia de engajamento. Então o cara entrava lá no site do projeto, aí tinha lá interessados, né? No SharePoint, ele clicava lá, nenhum projeto tinha interessados mapeados. Por quê? Significa que as pessoas não faziam planejamento de estratégia de engajamento? Não, é claro que elas faziam projetos. Mas se elas não se deram ao trabalho de registrar aquilo, para deixar claro, a estratégia é essa, né? O status dessa parte interessada é esse,
significa que elas não tinham minimamente uma responsabilidade de usar uma funcionalidade do software por entender que aquilo é importante, tá? Então, se vocês forem implantar sistemas de gestão de projetos, se vocês forem implantar relatórios de gestão de engajamentos das partes interessadas, usem eles, porque eles podem te ajudar. Significa que você vai listar lá 30 pessoas, nada a ver, e vai ficar gastando tempo? Não, significa que você vai fazer o que é importante, né? Mas usem minimamente as funcionalidades para isso. Sim, Né? com certeza. E Milena, por onde começar a planejar as estratégias de engajamento? Cara, eu acho que a gente tem que meio que sentir a vibe. Hum, Se você já for direto começar no presencial, eu já vou direto e eu vou planejar a estratégia já lá. uhum, Eu não concordo muito com isso, mas se você for fazer, você tem que conhecer o pessoal, você tem que ver se eles trabalham melhor remoto ou presencial, uhum, como que é a linguagem, como que funciona o pessoal. E se você vai querer fazer essa estratégia antes de estar lá com a equipe, que é o que eu particularmente acho que é melhor, eu acho que você tem que ter pelo menos uma noção antes de você começar, entra no site da empresa, vê missão, valor, vê uhum, quais são os indicadores-chave, se você conseguir dar uma investigada no site, ver as redes sociais. Porque, por exemplo, se você vê, que nem aqui o AgriHub, a gente está uhum, gravando daqui, você entra no site, o site é atualizado quase diariamente, o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, tem novas postagens no mínimo uma vez por semana, mas o Instagram, por exemplo, todos os dias tem um story, todos os dias tem isso. Então eu sei que eu posso engajar as pessoas através das redes sociais. Eu uhum, sei que para eles isso é uma peça-chave. Agora, por exemplo, se eu vou numa empresa que não tem LinkedIn, que uhum, tem Instagram, mas nunca atualiza ou atualiza só com pequenas coisas, eu sei que a prioridade deles é outra. uhum, Então eu acho que você ter esse contato com a empresa e identificar o que é importante para eles uhum, vai te ajudar, vai te dar uma mãozinha ali para você ter noção do que usar. Porque se você chega numa empresa que não tá nem aí para atualização de Instagram, eles já têm uma rede de clientes, eles não veem muito valor nisso. E aí você começa a propor, vamos fazer um monte de coisa online, vamos fazer um story aqui, vamos fazer aquilo, eles não vão ter essa aceitação, não tem nada a ver com eles. uhum. Então vocês têm que identificar o perfil da empresa. Eu Sim. acho que é um bom primeiro ponto, porque toda a sua estratégia vai ser baseada em como a empresa vai aceitar aquilo. Então você Sim, tem que é. conhecer a O empresa. que você está chamando sentir a vibe, né, das pessoas é justamente aquilo, né? O que importa para elas, Sim, né? Importa aquele software gerar resultado? Importa as pessoas ficarem mais dessobrecarregadas? Ou importa a comunicação ali ser mais fluida, porque o sistema agora está mostrando tudo para elas que é relevante, né? Então tem que entender mesmo. E como você falou, né? Importa engajamento em rede social para essas pessoas, é entender o que as pessoas se importam, né? Como elas gostam de se comunicar. Elas preferem se isso. comunicar no presencial ou no remoto, né? Ou quando tem agenda, né? Igual você falou, aquela pessoa, ela se importava em conversar comigo, mas ela só podia à noite, né? Então a vibe dela era, eu vou chamar você pra conversar à noite, mas eu vou estar lá à noite. Então realmente era possível pra ela trabalhar com você à Ela noite. queria fazer esse engajamento, mas só É, lá naquele horário, porque antes ela não tinha como. mas primeiro você identificou isso. Você foi tentar falar com ela no horário É, eu tentei comercial, várias vezes, ela provavelmente, não e ela viu aparecia, ela que. desmarcava. E É, aí, gente, ao invés de eu ver isso como um sinal vermelho e largar a mão, eu sim, vi isso como um sinal vermelho e procurei alternativas. E sim, diferente das empresas que não engajam, ela aceitou a minha alternativa. sim, E isso total. é um ponto importante, porque pode ser que você tenha um sinal vermelho, mas que você possa contorná-lo. Uhum. Então, a primeira coisa é pelo que as pessoas se importam, né? Eu acho que isso é o Isso é principal. excelente. E como você organiza, Milena, a comunicação com as partes interessadas-chave? É uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, É? de Mas tentar você? manter toda a comunicação em um meio oficial. Aham, A gente hoje usa o Teams na nossa, aham, e eu vejo que isso, pra mim particularmente, faz uma grande diferença. uhum, No começo, você fala, putz, mas o WhatsApp é mais fácil, putz, e realmente às vezes é. uhum, Às vezes você até vai fazer uma comunicação lá e tudo mais, mas se você puder manter tudo no meio de comunicação oficial, pelo menos as conversas sérias de trabalho, ela uhum, vai te garantir uma rastreabilidade que vai te ajudar nesse engajamento. uhum. Porque às vezes você combinou um prazo, mas você não lembra exatamente. E isso pode Sim. acontecer, às vezes escapa da nossa cabeça. Você saber aonde você pode checar essa informação, é o que a gente estava falando do software mais cedo. Uhum, Você ter essa confiança, você ter essa rastreabilidade, para mim é muito importante, para mim traz muito valor.
Por mais que o WhatsApp possa apresentar isso também, o WhatsApp ele te tira um pouco do foco do trabalho. Sim, Porque o WhatsApp você fala com a sua família, você fala com seus colegas, de é, outras coisas. Então, você falando lá no meio oficial, aquilo traz aquele peso do é o trabalho, eu vou levar a sim, sério. E o é, engajar também é levar a sério, não é só fazer. Não é só porque sim. as pessoas estão fazendo que elas estão engajadas. Elas têm que estar levando a sério o que elas estão fazendo. Realmente, isso faz toda a diferença, né? Você é, determinar um plano de comunicação para o seu projeto de software que vai indicar lá qual será o meio de comunicação oficial, né? Porque você vai saber que tudo que for comunicado ali, seja chat, seja reunião, seja e-mail, né? Todos os canais de comunicação oficial são canais que contêm neles mesmos o termômetro de engajamento, Exato. né? Porque se você fala assim, não, a gente conversa quando dá. Se você me encontrar no corredor, você fala comigo. Se você quiser me mandar um WhatsApp, você fala. Se quiser me ligar, ok. Mas como que eu vou saber se a comunicação tá fluida ou não, se eu não tenho que seja um canal de comunicação oficial sobre o status de engajamento das partes interessadas? E aí a gente volta no assunto de um software específico para isso, né? Sim. Se eu não sei que, olha, no WhatsApp eu falo com você e você me responde rápido. Agora, quando eu te pergunto lá no canal do projeto ou lá no chat do Teams, você demora muito tempo para responder. O que está acontecendo? Né? Então, se você monitora especificamente o desempenho da comunicação em um canal específico, né, você sabe que lá é o termômetro de engajamento. Isso, e Né? ele até te traz questionamentos que você nem teria se você não É, tivesse aquele essa canal oficial. formalização, né? Exato. Aí, às vezes pode achar que muita burocracia, né? Vamos falar por onde dá, mas se você negligencia isso, sua capacidade de monitorar o desempenho é menor, né? Muito menor. E Milena, você tem um exemplo de como fazer a gestão semanal do engajamento das partes interessadas com o software? Eu tenho. Eu tenho um exemplo pessoal novamente. Ah, Eu, Agostinho e aí, e Henrique? o Henrique, que já foi um sócio da Paladinos. Sim. E a gente fazia as reuniões, e quando eu entrei na Paladinos, eu já falei antes, eu era estagiária. Aham. E eu não tinha muita noção de muita coisa. E Uhum. eu, particularmente no começo, achava meio bobagem fazer essas reuniões. Eu até dava uma reclamada com meu namorado na época, falando, cara, A gente fazia era bem cedo, vou né? fazer essas reuniões. Era 7 da manhã, gente. 7 da manhã sete é da meio. manhã. Ó, se você quer engajar as pessoas, não tente fazer reunião Cara, 7 da sete manhã. da manhã você tá com ódio no coraçãozinho ainda. Eu não sou uma pessoa da manhã, eu não sou uma pessoa matutina. Aham, Então, 7 da manhã, pra mim era muito cedo. aham. Mas era aquele momento que eu conseguia ter a abertura. Sim. Porque principalmente quando as pessoas trabalham com muito projeto, com muitos projetos, não é sempre que você vai ter abertura para falar de determinado assunto. Uhum. E às vezes, para mim era um assunto que estava me empacando, que estava atrapalhando o meu engajamento e a minha produtividade. E era um momento onde eu tinha a segurança de que eu ia ter essa abertura, onde eu ia poder, onde o Agostinho ia ter tempo para dedicar, para tirar as minhas dúvidas. Era Uhum. um momento onde eu tinha lá livre de julgamentos, onde a gente ia conversar, eu ia trazer as minhas dúvidas e a gente ia ter esse bate-papo onde a palavra-chave aqui para mim é tempo. É Uhum. esse tempo disponibilizado. Sim, Porque hoje em dia, principalmente hoje em dia que as pessoas são muito ocupadas, o sim, tempo disponibilizado, ele é muito significativo. Então, sim, saber que você vai ter aquele encontro semanal e a pessoa vai estar lá dedicada para conversar com você, para gerar esse engajamento, para tirar suas dúvidas, ele é valioso. sim. Então, no caso da Milena, era basicamente uma reunião online que a gente tinha diariamente. Às vezes ela demorava 5 minutos, às É. vezes demorava mais. E então, assim, só o fato de você usar um software para criar um convite lá de reunião, que aquilo vai ser diário, que você vai bloquear só 15 minutos do tempo, já é um exemplo de usar software para engajamento das partes interessadas, Sim. né? Saber que vai ter aquele momento para aquilo é muito É, importante. sim. E no exemplo que eu vou trazer para vocês é o outro exemplo que eu já tinha citado antes, mas é um sistema justamente para você indicar o status das partes interessadas, né? No portfólio da contadoria, né? Porque existe um sistema lá. Se as pessoas lá, que a contadoria gerente do portfólio, não indicam o status no sistema, alguma coisa está errada, né? Então, é importante que você tenha um sistema que vai mostrar para você o status do projeto, né? Isso é uma forma de você monitorar com o software o engajamento das partes interessadas. E agora vamos para a última dúvida, né? Que de certa forma até conecta com o que a gente falou anteriormente, que é: existe alguma exceção em que monitorar o engajamento das partes interessadas não é bom? Você falou de um caso em que você de fato vê que não é mais viável engajar, né? Então, olha,
quando o cliente não melhora o engajamento, não é viável continuar colocando energia para isso. Agora, o último exemplo aqui não é nenhuma tentativa de melhorar o engajamento, né, que era a pergunta anterior. Agora monitorar o engajamento, é saber se o engajamento está bom ou não, né? Então, existe alguma exceção? Sim, existe. Um exemplo foi justamente nessa outra empresa que eu estava comentando de celulose, que a gente estava implantando o software de gestão de projetos, e o maior portfólio da área de projetos dessa empresa era o portfólio de logística, que ia fazer as transformações na área de logística. Então, a gente sabia que a gerente da área de logística, que não era a gerente da área de projetos, ela era muito influente. Então, se nós fôssemos lá e monitorássemos, olha, quais são suas expectativas com esse novo sistema? Você acha que um novo sistema de gestão de projetos vai ajudar você? Ela até poderia, sim, dar algumas contribuições, né? E ela era muito influente, tinha muitos projetos lá dentro, ela já tinha problemas com o sistema anterior, só que nós consideramos que naquele caso, se nós fôssemos lá coletar expectativas dela, coletar como ela estava se sentindo, aquilo poderia mais desviar a atenção dela desnecessariamente e eventualmente criar interferências de uma área que é cliente da área de projetos, né, e que não era adequado naquele momento, né? Então depende muito disso. Às vezes, porque a pessoa é muito influente, porque ela vai ser um dos principais clientes daquilo, você acha que você necessariamente tem que envolver. Mas tome cuidado, né? Esse exemplo especificamente, nós desenvolvemos só a área de projetos, e aí depois o feedback dela foi coletado quando ela já estava recebendo os benefícios daquele software. Então, em alguns casos, não necessariamente a grande influência significa que a pessoa tem que ser, como que eu posso dizer, ter o monitoramento do engajamento dela envolvido, né? E coletado. Certo, Milena? Acho que é isso. Tem alguma coisa que você quer falar mais que a gente não falou aqui? Não, acho que a gente teve um bom bate-papo. Excelente, pessoal. Comentem aí se vocês podem contribuir de alguma forma nesse conteúdo. Se você gostar dele também, claro, dê o like, ajuda muito a gente aqui a levar o conteúdo para mais pessoas, que você vai mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante, né? Então o like é muito importante. Muita gente assiste, não dá like, né? E eu tenho certeza Muita gente assiste e que não se inscreve, muita gente assiste e não comenta. não comenta, então se engaje aí, que é muito importante para nós, ainda mais que agora que o canal tá começando, a gente tá com mais consistência aqui, produzindo conteúdo para te ajudar. Então é muito importante o seu like e a sua inscrição, é claro, caso você queira, né, com gestão e projeto de software, se tornar um profissional mais valioso e não perder nada dos próximos conteúdos, beleza? É isso aí, gente. Esperamos vocês aqui no canal continuamente. Exatamente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.